Vamos aproveitar. Amém. Vamos aproveitar nosso novo membro da igreja e pedir para ele fazer uma oração para nós, para dar início, Barbosa. Oremos. Soberano Deus, grandioso, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede vida. Obrigado, ó Pai, por mais um momento, Pai, que nós vamos estudar da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, ó Pai querido. Ó Deus amado, cuide dos nossos corações, que possamos sempre estar atentos, ó Pai, à Tua Palavra. Abençoe também a vida do nosso irmão que vai trazer o estudo. Que o Senhor continue capacitando, dando sabedoria que vem do alto, para que possamos sempre, ó Pai, enaltecer e engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, esse mês de julho, eu fui convocado aí para trazer os estudos da escola dominical e eu gostaria de falar de um livro que eu gosto muito, que é a Carta de Paulo aos Filipenses. Ficou pequenininha ali embaixo, né? Mas eu escolhi como tema dessa carta, poderiam ser muitos, né? Mas como esperança e fé em tempos desafiadores. Uma época muito dura para os nossos irmãos do primeiro século. Nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava preso em Roma e ele encaminha essa carta aos Filipenses. Uma carta de ânimo, uma carta de estímulo, reconhecendo a luta dos filipenses, né, numa época tão difícil, em defesa do Evangelho. E não sou professor, mas aqui tem vários professores, né, que com certeza vão nos ajudar a seguir com esse estudo. Mas fui acadêmico, né? E eu não entendo como nós conseguimos estudar uma carta, um livro, sem lê-la, né? Então, nós vamos ler. Nós vamos ler, como são 4 domingos, nós vamos tentar enfrentar um capítulo por domingo. Eu me surpreendi quando eu comecei a estudar, só no Bible Course, cada capítulo tem dezenas de estudos, para vocês terem uma ideia. Somando todas as páginas dos estudos do capítulo 1, deve dar umas 100. Então, lógico, né? É impossível a gente abordar de uma forma tão abrangente nos nossos 30 minutos, 35 minutos que nós temos agora. Amém? Mas vamos passar pelo livro de Filipenses, tentar absorver a mensagem de Paulo, o cerne da mensagem, o que ele queria dizer para nós, né? Que isso é muito importante para nós. Isso foi muito importante para os cristãos do primeiro século e continua sendo. Então, se você puder abrir comigo no livro de Filipenses, a partir do versículo 1 do capítulo 1. Eu mesmo vou fazer a leitura para a gente poder ganhar tempo, tá? Só por isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, e Pai do Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Agradeço a meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia que Cristo voltar. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele está falando da prisão dele e de tudo o que ele passou até ali. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, ele não era um criminoso, ele estava preso porque ele pregava Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de alguma forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Algumas versões dizem na minha salvação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo, no corpo terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que me é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, homens e mulheres do Guanabara, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé no Evangelho de Cristo, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado
o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem o que ainda enfrento. Amém? Poderíamos parar com essa aula aqui mesmo, não é verdade? Porque o texto é maravilhoso e demonstra a vontade do Senhor Deus através do seu servo Paulo. Mas como isso aqui é uma escola dominical, e como eu disse no começo, aqui nós temos mestres, nós temos professores, mas nós temos também recém-convertidos, irmãos que estão caminhando na fé, irmãos que estão querendo adquirir mais conhecimento. Então nós temos que começar do básico. Não tem como a gente separar em classes aqui como numa faculdade, né? Quem sabe menos no primeiro ano e seguindo. Então, é um pano de fundo para todos. E uma coisa muito importante quando a gente estuda um livro é saber quem foi usado por Deus para escrevê-lo. E aqui no começo a gente vê ele já se apresentando. Paulo. Paulo escreve essa carta, talvez não de próprio punho, porque da forma que ele fala aqui, talvez ele tenha usado Timóteo para isso. Ele fala, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Mas só que toda a ideia dessa carta vem do apóstolo Paulo. E Timóteo auxiliou ali, para escrevê-la. E quem foi Paulo, irmãos? Todos têm plena consciência de quem foi Paulo? Se alguém quiser aproveitar para falar alguma coisa, mas eu vou fazer um resumo. Paulo foi o 14º apóstolo. Se eu estiver errado, já me corrijam. Ele foi o único apóstolo que não andou com o Senhor Jesus. Ele foi escolhido por Cristo. Nós vemos isso lá em Atos 9. E quando ele pede para Ananias ir curar Paulo, ele fala, ele vai saber, eu preciso desse homem para que leve o meu evangelho aos gentios. E ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E Paulo, quando ele é impactado pelo Senhor Jesus, ele se prepara, e quando ele termina a preparação dele, ele já começa as suas viagens missionárias. Nós vemos a primeira menção de Paulo, acredito, lá em Atos 6, na morte de Estevão, que ele estava ali, a palavra cita, e Paulo mesmo apresenta o currículo dele aqui em Filipenses mesmo. Ele era judeu, ele era romano também, tinha cidadania romana, nascido na tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então ele era quanto à lei irrepreensível, ele mesmo diz, né? Quanto à fé fariseu, que era uma das seitas mais rígidas daquela época. Então Paulo, ele é escolhido por Jesus. Ele era uma pessoa criada com princípios judeus, desde o princípio da vida dele. E ele é educado por Gamaliel, junto ao templo. Então ele teve privilégios daquela época. Ele era também cidadão romano, herdando da mãe e do pai, que tinham conseguido a cidadania romana. E Jesus escolhe ele para levar o evangelho aos gentios, ou seja, para nós. Então Paulo, ele foi instrumento poderoso na mão de Cristo. E ele faz 3 viagens missionárias por toda a Ásia, chegando até ali na Grécia, nunca parando. Ele sempre queria ir em locais que o evangelho ainda não tinha sido pregado.
E finalmente a vontade dele era ir para Roma. Mas infelizmente ele vai para Roma numa situação diferente. Dessa vez não mais como homem livre, mas como preso. No final da terceira viagem missionária dele, ele é preso em Jerusalém, porque começa um tumulto muito grande, os judeus querendo matá-lo, e ele acaba sendo transferido para Cesareia e fica preso ali por mais 2 anos, quando então ele recorre, como cidadão romano, a ser apresentado a César. E ele vai para Roma. E também tem todas as questões dessa viagem, uma viagem que o navio afunda lá na ilha de Malta, né? Ele é picado por uma cobra venenosa, mas não morre, e acaba chegando em Roma. E em Roma, ele vai para uma prisão domiciliar, onde tinha alguns certos privilégios de visitas, e dali ele escreve essa carta aos filipenses, juntamente com Timóteo. Timóteo, um jovem, bem mais jovem que Paulo tinha escolhido para acompanhar ele na sua segunda viagem missionária, salvo engano, em Listra. Ele conhece Timóteo, vê o potencial que Timóteo tinha, treina ele e seguem juntos. E Timóteo acompanha Paulo para auxiliá-lo. E aí então sai essa carta para Filipenses. A igreja em Filipenses, ela é instituída por Paulo também, ali, ele que leva as bases do evangelho para Filipos, na sua segunda viagem missionária, ele e Silas, né? Para vocês se recordarem rapidamente, é aquele caso da menina que adivinhava e era explorada por isso. Atos 16. E ela começou a provocar Paulo e tudo mais, e ele expulsa o demônio que estava nela, e ela para de adivinhar. Por causa disso, Paulo e Silas são presos. E nessa prisão já começam as primeiras conversões através do carcereiro. E a igreja em Filipos inicia-se ali. E essa igreja, conforme nós fizemos a leitura e vamos fazer nos próximos domingos, era uma igreja que se preocupava muito com o apóstolo Paulo, não só em orações, mas também em ajudá-lo financeiramente a seguir as suas viagens. E ele mostra o agradecimento dele para eles. Tanto que uma carta eu notei, né? Também quero, por favor, a ajuda aí dos irmãos mais experientes. Notei que ele tem um tom bem diferente da carta enviada, por exemplo, aos Coríntios e da carta enviada também para os Gálatas, né? São cartas mais de repreensão. A igreja de Filipos tinha alguns problemas, sim, mas nada comparado com aquelas outras igrejas. E Paulo exorta eles e agradece bastante, conforme nós vimos aqui, né? O amor de Paulo pelos filipenses era muito grande. Também tem uma figura chamada Epafrodito, que foi um morador, um cristão da igreja de Filipos, que foi enviado pelos líderes da igreja para prestar ajuda para Paulo, e estava lá com ele também. Nós vamos ver isso no capítulo adequado. Amém? Então, o livro de Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Agora nós estamos todos no mesmo plano. Quem foi Paulo? Eu acredito que a maioria já sabia disso, quem era ele, né? Mas isso é uma aula, né? Então a gente tem que seguir por esse plano. E nela Paulo expressa sua gratidão pela fé e apoio dos filipenses, além de encorajá-los a viverem com alegria, humildade e unidade, mesmo enfrentando dificuldades. Paulo, para chegar até ali, lendo o livro de Atos, né, que descreve toda a vida de Paulo, não foi fácil. Tanto que ele fala, né, tudo o que me aconteceu. Ele não está falando só da prisão.
Paulo foi chicoteado diversas vezes, preso diversas vezes, espancado diversas vezes. E ele nunca deixou de pregar o Evangelho. Até que o Senhor o recolheu. E quando ele fala aqui, por exemplo, no 16, no 15, né? Que pessoas pregavam Cristo por rivalidade. E no 21, né, fala que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Eu acredito que Paulo estava usando uma expressão muito conhecida nos dias atuais sobre: se a vida te der limões, faça uma deliciosa limonada. E é isso que Paulo está dizendo. A vida bateu demais nele, mas em tudo ele não perdia o foco, ele não perdia o objetivo. E é isso que ele está falando para os filipenses aqui. Permaneçam firmes, vale a pena, vale a pena. E essa mensagem não é só para os filipenses, essa mensagem é para nós. A vida está te batendo? Permaneça firme, vale a pena. Porque nós servimos, como Marcelo disse, a um Deus vivo. Um Deus que cuida de nós, e o importante para nós é a glória do Senhor. Amém? Agora eu fiz algumas perguntinhas e agora eu quero a interação de vocês. Nós vamos tentar ir juntos aqui, ó. Dos versículos 3 a 7, qual seria uma mensagem que Paulo queria passar para os filipenses com esses agradecimentos deles? Quem gostaria de... Não tem certo, não tem errado, irmãos. Veja bem, Paulo começa a carta agradecendo aos filipenses, certo? Pela generosidade deles, por estar participando com eles. Qual que será que é a intenção de Paulo com esses agradecimentos? Você falou uma frase aí que, para mim também, eu cheguei aos 50 anos de idade na palavra de Deus e não foi fácil. Essa é a frase que olha, eu lutei muito na minha vida contra coisas que, quando cheguei à conclusão de uma coisa, seria a última coisa, a palavra de Deus. E foi, graças a Deus, eu tive sorte, porque realmente foi na palavra de Deus é que eu encontrei a solução para todos os meus problemas. Alguém mais? Lucas? Qual a principal mensagem que você entende que Paulo tinha para transmitir aos filipenses com os agradecimentos, Lucas? Agradecimento e o incentivo também, né? Sim. Encorajamento. Sandra falou encorajamento. O que mais? Só um minutinho, deixa eu levar o microfone para você, está chegando. Além da unidade da igreja, ele também, um dos temas principais que eu entendo, é o que a Bíblia chama de gozo, né? É uma felicidade que não depende nem de pessoas e nem de circunstâncias, né? Que vem de Deus, né? A segurança da salvação e vários outros assuntos aí correlatos a isso, né? Mesmo porque em próprio Filipos, na cidade, né, quando ele esteve preso, né, sob algemas e tudo mais, os carcereiros encontraram ele cantando, né, junto com Silas,
E isso ele vivenciou, né? Uma alegria, um contentamento que não depende de circunstâncias, né? E o tema de Filipenses tem esse contexto também. Por isso que eu penso que é um dos temas principais. Obrigado, Anias. Márcio. Eu vou voltar um pouquinho, Luiz, mas está dentro aí do contexto. Eu não lembro se você falou, porque você falou bastante coisas aí sobre uma introdução, né, sobre a vida de Paulo, e uma das coisas que já ouvi falar, e com certeza alguns outros irmãos já ouviram, não é o ponto dessa carta, né, mas de que Paulo ele era machista, entre outras coisas. E em muitas cartas, Paulo começa dizendo que ele é apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, né? Ou seja, tudo que ele escreveu foi Deus que estava orientando através do Espírito Santo para que as igrejas crescessem, não é? E no caso de Filipenses, o que eu achei interessante aqui desses versículos é que havia uma cooperação da igreja. E aí, como foi comentado, né, Paulo ele escreve incentivando os irmãos em Filipos por causa dessa cooperação, ou seja, o trabalho que eles estavam fazendo estava dando resultado e Paulo estava muito feliz com isso, por isso que ele se alegra e ora todos os dias por aqueles irmãos. Alguém mais? Oi. Tá chegando o microfone, Barbosa. A gente já começa a ver aqui no versículo 1 a humildade dele. Porque ele fala aqui, ó, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele podia apresentar como autoridade, mas ele mostra que aos santos, né, que somos a igreja, todos nós, a humildade que ele tem de que nós somos separados. Nós não somos melhores que esse mundo, mas nós somos separados por Deus, porque nós um dia entregamos a nossa vida a Ele. E ele fala aqui que também, ele mostra para os líderes da igreja, né? Ele fala aqui que todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos, a você graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que ele não dá a carteirada aqui, ele é humilde. E ele quer mostrar que realmente é o que nós devemos fazer, né? A gente reconhecer o senhorio do Senhor e não deixar que isso sobressaia sobre nós. Porque se deixar, a gente vai ser uma pessoa arrogante, prepotente. Aí vem a soberba, né? Mas ele se diminui, ele fala, não, eu sou servo do Senhor, assim como vocês. É interessante isso aqui. Obrigado, Barbosa. Eu estava lendo que essa palavra, na verdade, o que ela significa é escravo mesmo. Não é só diáconos, né, que é de servir ali aos irmãos. Ela vem no sentido de ser escravo de Jesus. Ô Luiz, eu vou falar na visão de uma mulher. Quando lê, né, Filipenses, eu vejo que é um livro que, além de trazer alegria, esperança, né, para mim, ele é um incentivo para que eu me sinta segura. Quando eu leio Filipenses, eu sinto segurança. Parece que aquele Deus está mostrando para mim que Ele vai se deleitar comigo em todas as dificuldades que eu tenho, em tudo que vai acontecer. Então, eu vejo que é um livro que, para mim, traz muita segurança. Então, quando ele fala, eu sei que você está ansiosa, eu sei que você... Mas não anda ansiosa por coisa nenhuma, porque não vai te ajudar. Se deleita em mim. Então, parece que ele sabe tudo o que vai acontecer. Parece não, né? Ele sabe, mas quando eu estou lendo ali, ele reafirma que está tudo bem. Pode ficar segura, porque está tudo bem, né? E então eu vejo que, além de alegria e incentivo, é um livro que traz segurança. Obrigado, Thaís. A anotaçãozinha que eu fiz aqui, que é uma mensagem, né, cheia de esperança, alegria e incentivo para manter a fé, independentemente das circunstâncias, né? Foram exatamente tudo que vocês já disseram aí. E eu vejo também que Paulo, né, queria também, naquele momento específico, mostrar, né, que ele sabia da dedicação dos filipenses. Né? Ele sabia que os filipenses estavam firmes, tanto que eles
se esforçavam ao máximo para prestar apoio a Paulo, né? E em meio a tantas adversidades, os filipenses também se mantinham firmes no Evangelho. Tinham amor pela obra, e Paulo sabia o quanto eles se importavam com ele e com a pregação do Evangelho, que é uma mensagem, eu acho que clara para nós nos dias de hoje. Nós temos que nos importar muito e nos preocupar muito com a divulgação do Evangelho. Além de ser um mandamento de Cristo, né? Principalmente por isso, mas a gente tem que ficar muito atento a isso também. Alguém mais quer comentar sobre essa questão? Renato? E depois Oscar. O que chama a minha atenção aqui é a oração de Paulo. Mostra como a unidade da igreja. Por vezes, quando a gente vai fazer uma oração, às vezes a gente só quer pedir, né? A gente pensa em nós, naquela coisa mais egoísta. Por vezes nós agradecemos, mas eu acho interessante como Paulo ele tinha esse carinho e esse agradecimento genuíno por eles, pelos irmãos, que é o que a igreja deveria ser, né? Por vezes a gente vê conflito entre os irmãos, às vezes um descontentamento com o próximo, e que não é algo que deveria acontecer, né? Então, quando Paulo ele ora, e ele não fala só, eu orei uma vez, você pediu para orar, eu orei. Ele fala, sempre quando eu oro por vocês, eu agradeço a Deus pela cooperação que vocês têm dado pelo Evangelho. Então mostra como é genuíno o amor dele ali com os irmãos como uma família, que eu acredito que é algo que a igreja deveria ser assim, né? É realmente algo, você torcer pelo seu irmão, você contribuir para que o próximo se dê bem. Uma vez eu vi uma frase, né, que a única pessoa que torce realmente para que você seja melhor que ela é o seu pai, ou os pais ali, né? E eu fiquei pensando nessa frase, né? Nós deveríamos torcer pelo irmão, agradecer pelo irmão por ter ele na nossa vida. Então, quando eu vejo essa oração de Paulo, eu vejo um carinho genuíno por ter eles ali como realmente parte da família e juntos tá lutando pela mesma obra. Inclusive, nós vamos ver uma próxima oportunidade, né? Quando ele fala de Epafrodito, né? Porque ele fala que vai devolver Epafrodito para eles, né? Provavelmente foi ele que levou a carta de Filipos e fala, honrem a homens como este, né? Isso tem que ser um exemplo para nós também. Oscar? Ô, Luiz, é interessante, né, quando a gente lê essa primeira parte aí de Filipenses, trazendo para a gente, será que a gente está compreendendo mesmo, né, qual que é a real importância da unidade da igreja? Né? Porque Paulo ele fica feliz, a oração de Paulo, que ele está feliz, né, pelo empenho de Filipenses na pregação do Evangelho. Mas tudo isso acontece por quê? Né? Porque a igreja, eles estão unidos. Né? Tudo isso a gente consegue, né, exercer um bom trabalho se a igreja estiver unida, né, se os irmãos estiverem unidos no mesmo propósito. Interessante. E quando a gente fala sobre as dificuldades, né, acho que você falou um pouquinho na apresentação de Paulo, das dificuldades na pregação do Evangelho e tudo. Quando a gente lê Romanos 8, 28, né, isso nos dá uma injeção de ânimo, né, porque lá vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam, daqueles que amam. Né. Então, isso a gente precisaria ter, a igreja, acho que a igreja em geral deveria ter isso em mente, né, que todas as coisas, todas as dificuldades que a gente passa, né, cooperam para o bem. É interessante isso. Obrigado, Oscar. Inclusive, nesse estudo que eu fiz, que eu até copiei esse exemplo do livro Fazer de um Limão a Limonada,
ele conclui exatamente com essa passagem, Romanos 8, 28, né? Que era a intenção de Paulo realmente dizer isso para eles. É aquele horário mesmo, né? Falta 5 minutos. Eu tinha mais 6 perguntas. Mas vamos... Alguém quer mais alguma coisa sobre isso? Sobre esse tema? Se manifestar? Fique à vontade. Muito bom, irmãos. Sabe uma situação, não vou nem fazer outra pergunta, vamos comentar. Essa que você mencionou sobre oração, Renato, eu tinha separado aqui uma pergunta 4. O que Paulo pede em oração pelos irmãos em Filipos? Né? Mas é muito bom. É uma coisa vai entrelaçando com a outra, né? Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção nesse primeiro capítulo da carta aos Filipenses é quando ele fala sobre pregar, as pessoas pregarem o evangelho de forma egoísta, né? E eu estava estudando um pouco sobre isso, e ele não está falando aqui de ímpio. Quando Paulo chega em Roma, a igreja já está instituída lá. A igreja já estava funcionando em Roma, já tinha sido implantada em Roma. E isso, com certeza, essa rivalidade vem de evangelistas que já estavam trabalhando ali. Olha que coisa. Não sei se talvez eles, com medo de perderem algum prestígio por causa da presença de Paulo, e começa a acontecer isso. Só um minutinho, Renato, só vou concluir o meu pensamento. E eu já ouvi também algumas justificativas assim, não importa onde a pessoa está indo, se ela está ouvindo de Cristo, está tudo bem. Esse é um grande equívoco, porque Paulo não está falando isso aqui, porque senão ele não tinha condenado, né, se alguém apresentar qualquer outro evangelho, que seja anátema, maldição. Ele está dizendo o seguinte: os motivos são egoístas, mas o que estava sendo pregado era o verdadeiro evangelho de Cristo. Então a gente tem que fazer muito bem essa separação, irmãos. Isso é um fato que a gente tem que se atentar muito, tá bom? Então, que os motivos que levaram a pregar era de forma egoísta, mas o verdadeiro evangelho estava sendo pregado e Paulo falava, e por isso eu me exulto. Eles acham que vão me machucar? Não. Glória a Deus por isso. Renato? Um mal para ele, ou que ele não teria o direito de pregar. E depois, inclusive, ele fala sobre uma separação ali, que algum falava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e então era no próprio corpo ali. Então era um tema interessante, né, esse versículo de Filipenses, porque a gente fica pensando, poxa, vou pregar de qualquer forma, que o importante é que Cristo está sendo pregado, mas na verdade era ali dentro mesmo, e alguns problemas que estavam tendo. Então, Coríntios, eu acho que vai falar mais sobre isso, que às vezes valeria a pena explorar um pouco mais ali. Sim. Mas é como nós dissemos, né? Dissemos. Qual que é a minha intenção como preletor disso aqui? É trazer a nossa mente para isso. Começar a meditar, não só simplesmente ler apressadamente a palavra de Deus, mas parar numa carta, procurar um estudo e tentar compreender um pouco melhor o que está dizendo ali. Nós não temos que ter pressa também, não é verdade? Nós temos que tentar servir ao Senhor e entender da palavra dele. Marcelo? Voltando a essa parte dos primeiros elogios aqui, que Paulo faz a eles, eu acho que é um princípio de sabedoria que muitas vezes a gente falha, né? Pelo menos eu, né? Que todo mundo que tem algum tipo de liderança, numa empresa, no ministério,
na sua casa como pai, às vezes como mãe. Às vezes a gente vê as coisas que estão sendo bem feitas e esquece de citar, né? Às vezes é muito mais carnal a gente falar os defeitos, né? Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não está fazendo aquilo. E não reconhecer as coisas boas que as pessoas fazem, né? E isso traz um grande incentivo para quem está fazendo, né? E muitas vezes a gente erra nisso, né? Então, é muito importante o que Paulo faz aqui, né? Porque não que eles estavam fazendo para que Paulo os reconhecesse, né? Acredito que eles estavam fazendo para que Deus, para Deus, né? Mas incentiva, né? Incentiva quando a gente fala, ó, muito bem, continue assim, isso é bom. Até quando a gente vai corrigir alguém, né? Isso, quando eu trabalhava numa empresa, eu aprendi. Primeiro você incentiva para depois você corrigir, senão a pessoa vai falar assim, só vê o que eu faço de errado. O que eu faço de bom ninguém vê, né? Então, acho que é um princípio de sabedoria também. Obrigado, Marcelo. Aproveitando essa deixa, eu tinha me esquecido, falando sobre essas pessoas, né, que pregavam a Cristo por motivos egoístas, né? E aí, para nós, às vezes, irmãos, é muito fácil você fazer isso. Olha só, como que eles podiam fazer isso? Paulo sofrendo tanto, né, para pregar o evangelho e tal, e ficar apontando o dedo, quando na verdade nós temos que fazer essa análise para nós mesmos. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Qual o motivo que nós estamos fazendo? Nós estamos verdadeiramente agindo de maneira altruísta, simplesmente querendo, sedento para pregar o evangelho do Senhor, ou estamos querendo algum reconhecimento pessoal? Porque apontar é fácil, mas a gente tem que reconhecer as nossas limitações. É incrível isso, né? Porque Paulo, você viu, né? Acho que foi não, acho que foi você. O Barbosa falou de ser servo, né? E servo no sentido de escravo mesmo. E quando, por exemplo, Pedro chega na casa de Cornélio, lá em Atos 10, Cornélio se prostra aos pés dele. E ele imediatamente levanta-te que eu sou homem igual você mesmo. Não é verdade? Então, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, irmãos. E isso a gente tem que analisar na nossa vida todos os dias. Amém? Quase. 11h32. Me falaram que tem que ser 11h30, né? Mas vamos lá. Isso que você falou, né? Que tá sobre pregar por motivos egoístas, tal. Eu lembro de alguns casos, né? De irmãos que ouviram Jesus de algumas denominações que nós vemos na palavra de Deus que está muito fora da doutrina, mas ouviu primeiro lá. E tem até o Gil, ele já falou isso publicamente, que ele estava saindo para ir para a noite. Ele queria, entre aspas, zoar a noite, né? Aí uma criança de 8 anos falou assim, olha, eu preciso falar com o senhor. Aí falou, menino, me deixa quieto, eu estou indo passear, estou indo, né? Eu disse, não, tem uma pessoa que quer falar com você, só que ela fala inglês, né? Aí o Gil falou, opa, vou treinar meu inglês, né? Enfim, resumindo, o Gil ouviu ali, isso ele contando para nós aqui publicamente algumas vezes, ele ouviu o evangelho de Jesus e ele voltou, ele ganhou a Bíblia, voltou para a casa dele, não foi mais para onde ele ia beber essas coisas. Ele leu a Bíblia e a partir daquele momento houve uma mudança na vida dele, ele foi buscando, está aqui entre nós. Então não sabemos o motivo pelo qual pregaram para ele, mas ele está aqui entre nós, graças a Deus. Obrigado, irmão. Semana que vem, já fizeram o sinal para parar mesmo. Então, semana que vem, nós estamos de volta aqui, se o Senhor Deus permitir, para vermos o capítulo 2 da carta de Filipenses. Amém? Bruno, você pode fazer uma oração para nós aqui, irmão?